Quero subir um pouco a temperatura dessa questão com a mensagem aqui da Daniela Valentim. Ela bota: meu maior medo é o assassinato do Lula. Quando eu digo subir a temperatura, eu queria te ouvir justamente sobre essa possibilidade que algumas pessoas já vêm dizendo, alguns convidados nossos já disseram também, que possa haver alguma coisa realmente grave nessas tentativas dos Bolsonaros com o Trump e do Trump no Brasil para mexer no nosso regime a todo custo. Tu acreditas em alguma coisa mais intensa politicamente falando? Olha, eu não diria, é difícil a gente responder essa pergunta do assassinato do Lula, porque o Brasil não é como eu estava lendo uma reportagem na Folha de São Paulo que eles tiveram acesso lá nos bastidores do Itamaraty e que um diplomata disse, né, ou alguém do Itamaraty disse que o Brasil não é a Venezuela, e é verdade, né? Isso é verdade. Agora, se o Flávio Bolsonaro não vencer essas eleições, e a gente sabe que ele está muito distante de vencer, a política de pressão vai se ampliar. A gente está falando de operações militares muito próximas ao Brasil. Eles podem começar a tentar pressionar, aterrorizar o governo, justamente para o governo ceder e ter uma posição que se afaste dos BRICS, se afaste da China, se afaste da Rússia, fique mais próximo dos Estados Unidos. E aí eu vou voltar naquele exemplo. A gente assistiu durante setembro e janeiro, início de janeiro, um pouco antes do Maduro ser sequestrado, vários ataques a embarcações no Caribe. No Caribe. O porta-aviões sendo deslocado, Donald Trump fazendo uma série de ameaças. Né? Então, assim, eu acho que coisas parecidas podem acontecer. E por que eu disse, por que eu fiz toda essa volta para falar que essa questão do PCC e do Comando Vermelho é perigosa e marca a primeira interferência nas eleições? Justamente por conta do contexto regional. Veja, vai ser instalada uma base militar permanente dos Estados Unidos no Paraguai, na nossa fronteira. Aonde é que o PCC e o Comando Vermelho têm atividades? No Paraguai. Eles têm atividades no Paraguai. E olha como as coisas podem ficar perigosas. A Venezuela, essa ação da Venezuela do final de semana passado, ela foi próxima à fronteira com o Brasil também. O Daniel Noboa, no Equador, ano passado, ele queria mudar a Constituição equatoriana, porque pela Constituição equatoriana não pode ter uma base militar estrangeira no país. Ele fez um referendo e ele foi derrotado. Só que ele fez uma manobra, não pode ter uma base militar permanente, mas exercícios militares conjuntos podem ser feitos. Então, no final de janeiro, ele chegou a mobilizar 75 mil homens para fazer exercícios militares com os Estados Unidos para combater o tráfico de drogas. Veja, é uma loucura, porque a família do Daniel Noboa é acusada de traficar cocaína em caixas de banana. Ele é acusado de ter relações com o narcotráfico. Então, os Estados Unidos estão nem aí para o que é verdade e o que é mentira. Eles querem aumentar a presença militar. E, como eu disse, foi aberto também o escritório do FBI no Equador, pela primeira vez na história. Então, veja, uma instalação de uma base militar permanente no Paraguai, militares no Equador. A gente tem uma eleição na Colômbia agora no domingo, que será muito acirrada. Os colombianos também, se o Cepeda vencer, eles podem ter certeza de que aumentará uma pressão sobre a Colômbia. E na Argentina a gente tem o Javier Milei. Então, assim, o cenário. Esses caras foram tudo para aquela cúpula das Américas com o Donald Trump. O cenário regional é muito preocupante, uma vez que já tem essa presença militar, tem um ambiente mais favorável, essa extrema-direita. Lembrando que no Peru, agora, a Keiko Fujimori está na frente. Não dá para dizer ainda, porque eu nunca vi uma eleição tão louca igual aquela, não dá para dizer ainda que ela saiu vitoriosa, mas é provável que ela vença as eleições. Mesmo se ela não vencer, a esquerda vai estar numa posição muito frágil também. Então, o cenário regional é muito preocupante. Portanto, eu acho que os Estados Unidos vão fazer uma pressão através desses parceiros. Então, acho que o Brasil já deva ficar ligado nisso. Uma coisa que é importante a gente abrir um parênteses: tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos em novembro. Uhum. A depender do resultado, isso possa significar uma reorientação dessa política exterior do Donald Trump, que coloque, digamos assim, o pé no freio,
ou pode significar que o Donald Trump vai governar os próximos anos metendo louco, né? Porque, e para fazer esse tipo, como teve essa inserção nessa lista do Departamento de Estado do Comando Vermelho e do PCC, ele não precisa de aprovação no Congresso para fazer. É a mesma coisa que ele fazia no Mar do Caribe. E, além disso, além dessa questão militar, importante lembrar, essa questão do PCC e do Comando Vermelho permite que o governo dos Estados Unidos impõe uma série de sanções ao Brasil, a instituições financeiras, a essas fintechs, a bancos do Brasil, a setores da economia, a indivíduos em particular. Então, tem essa questão que é também uma pressão, para além dessas novas tarifas, é uma pressão econômica que atinge também instituições financeiras e que pode criar dificuldades para o Brasil. A pressão já está dada. A pressão sobre o Brasil já está dada. Eu acredito que nada, por conta desse documento, por conta dessa questão estrutural, que nada que o Brasil quiser negociar com os Estados Unidos vai ser suficiente. O Lula foi, no mês de maio, para os Estados Unidos, né? Parece que foi um encontro, correu tudo bem, foi um encontro produtivo, o Lula brincou, né, que o Trump riu para ele, etc. Passou algumas semanas, o Flávio saiu de lá com essa questão do PCC e do Comando Vermelho. Então, assim, os Estados Unidos, o Donald Trump, eles não são confiáveis. Eu acho que o Brasil precisa, assim, se articular com seus parceiros de maior peso e se preparar justamente para lidar com essa pressão. Como eu disse, eu tenho achado que as respostas do Brasil são boas. Por exemplo, a resposta que o Lula deu hoje sobre essa interferência do Donald Trump, quando ele, né, fala da família Bolsonaro, eu achei uma boa resposta. Eu acho que precisa vir nesse tom. Esse é o tom que o Brasil precisa adotar, porque o Brasil já tentou negociar, é verdade. O Brasil já tentou negociar. Nessa viagem que o Lula fez, em maio, foi o chefe da Polícia Federal, foi o Dario Durigão, ministro da Fazenda. Por quê? Porque eles foram lá dizer que o Brasil tem acordo de cooperação com os Estados Unidos para o combate à lavagem de dinheiro e o tráfico internacional de drogas. E para o tráfico internacional de armas, as armas que saem de lá. E o Lula falou hoje também, né, que o Brasil quer prender indivíduos que estão nos Estados Unidos e que têm problemas com a justiça. Então, eles não estão nem aí para isso. Ele não adianta ir lá, o Lula levou os dados do desmatamento do Brasil, como o Brasil melhorou. Eles não estão nem aí para isso. Eles querem realmente que a região esteja sob domínio. E o Brasil é quase que literalmente não uma pedra, mas uma montanha no caminho dos Estados Unidos para eles atingirem esse objetivo. Lembrando, a China é a principal parceira do Brasil, parceiro comercial do Brasil. O Brasil está articulado com a China nos BRICS, o novo Banco dos BRICS. Então, é uma dificuldade para o Donald Trump, né? Essa pressão vai nesse sentido, de reorientar a projeção internacional do Brasil. Rose, o Brasil, o campo progressista, o governo, o Partido dos Trabalhadores subestimaram a capacidade de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro? Olha, o Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele teve alguma importância naquela questão das tarifas. A gente não pode negar que ele tem um contato com o governo dos Estados Unidos. Né? Não digo nem com o Donald Trump, mas configura sim. E o Eduardo Bolsonaro, ele tem essa articulação nessa internacional neofascista, né? Que eu acho mais adequado chamar até de internacional neofascista do que internacional de extrema-direita. Ele tem essa articulação, ele tem contatos. Agora, eu não acho que seja tudo na conta dele. Assim, eu acho que eles não têm esse poder. Eu acho que o Donald Trump viu uma oportunidade com essa coisa do Flávio. Vamos lembrar, gente, o Flávio, ele estava indo bem nas pesquisas. A tempestade Banco Master foi terrível para ele. Então, eu acho que o Donald Trump viu uma oportunidade de dar uma mãozinha para essa candidatura do Flávio. Mas eu não acho que é isoladamente por conta do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro. Mas, assim, eu também diria que eles são caras perigosos e que eles têm, assim, contatos ali com o governo dos Estados Unidos e essa articulação com esse grupo do Steve Bannon. Eu acho que ele tem isso. Mas, assim, é um pé lá e um meio pé cá. Assim, acho que não é produtivo só a gente ficar só rindo dele, né? Porque eles têm método também. Então, várias informações do Brasil, ele pode ter passado, né? Ele pode ter ajudado esse... Por exemplo, a gente tem
vamos lembrar que esses caras aparelharam a ABIN, né? Então, Uhum. a gente tem esse documento, esse estudo que demorou um ano para ser publicado, isso pode ter dedo de informações sigilosas do Brasil. Né? Então, eu não descarto isso. Eles são vendilhões, eles são traidores. Mas eu não acho, talvez, que eles sejam essa Coca-Cola toda, não. Não acho que é só por conta deles, não.